Olá, muito bom dia. Eu sou Renata Martorelli. Retomamos aqui. Eu sou Renata Martorelli. Sou uma mulher branca tenho cabelo raspado, uma tatuagem na cabeça com o ideagrama do amor no centro. Uso óculos. Estou vestindo um vestido verde estampado e ao fundo tem uma tela laranja com a inscrição da ABSA do lado direito. Então, com muita alegria, estamos começando aqui um evento e quero ler uma mensagem muito especial de Lélian Garrido, que infelizmente, por um motivo muito especial, não pôde estar aqui conosco. Então, é uma alegria estarmos juntos em mais um encontro promovido pela APSA Bahia, Associação de Profissionais de Gestão de Pessoas, uma entidade que nasce com o propósito de conectar, fortalecer e desenvolver a comunidade de RH no nosso estado. A APSA é um espaço colaborativo que reúne profissionais, empresas e especialistas comprometidos com a evolução da gestão de pessoas, a troca de boas práticas e a inovação nas relações de trabalho. É nesse contexto que realizamos esse webinar sobre estratégias de diversidade. Afinal, onde estamos? Um tema essencial para as organizações que buscam ambientes mais inclusivos e sustentáveis. Queremos, através desse diálogo, refletir sobre avanços, desafios e caminhos possíveis para que a diversidade seja um fato, parte da estratégia das empresas baianas e brasileiras. A APS acredita que conversas como essa são um ponto de partida para grandes transformações. E para isso, nós temos uma convidada muito especial, uma conexão que Ana Carmo, uma querida associada e amiga de longa data, nos apresentou. Então, Simone, por favor, se apresente e esteja conosco, muito bem-vindo. Olha, vê se agora melhorou, as pessoas ouviram? Bom, acho melhor repetir, né? Bom, eu preciso então repetir, meu áudio estava fechado aqui. É, Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Simone Bianchi. Vou me apresentar melhor em breve, mas não poderia deixar de agradecer à APSA, especialmente aqui em nome da Renata e todo o time de liderança. Agradecer também a Ana Carmo pela conexão, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura dos ombros, louros ao poder da tinta, é, com uma blusa azul clara, algumas bijuterias prateadas e um óculos com haste branca. Atrás de mim, uma tela de fundo com várias pessoas da diversidade que diz diversidade, inclusão, equidade, pertencimento, humanização e respeito, que é aí o slogan da SSB Diversidade, a qual eu represento aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos ver se vocês já estão vendo. Não? Tá chegando? Ótimo. Então, hoje a gente vai fazer como que a gente chama? Um pouquinho, né? Um gostinho do que a gente quer trazer para vocês
num aprofundado mesmo desse tema mais à frente, mas hoje a gente vai trazer um pouco onde nós estamos, né, na temática de estratégia da diversidade, especialmente nas organizações, saindo da intenção à transformação, à prática, ao que a gente pode realmente mover nesse tema de diversidade. Aqui comigo a Renata, essa grande profissional da área também de diversidade. A gente vai, ao final, dialogar com vocês. Aí tem uns minutos para a gente trazer um pouco mais de insight com as perguntas que vocês tiverem também para compartilhar. Bom, eu sou da SSB Diversidade, que é uma consultoria especializada em cultura inclusiva, equidade organizacional e estratégia da diversidade, porque sim, diversidade é um tema estratégico, é um tema que mexe no ponteiro de negócios, que fala sobre sustentabilidade, crescimento, inovação. Por isso é tão importante falar desse assunto nas organizações, né? Nós atuamos em diversos pilares com a temática diversidade, mas a estratégia da diversidade é por onde tudo começa realmente, né? Aqui alguns dos nossos clientes, mas meu nome é Simone Bianchi. Eu fui por muitos anos executiva de grandes empresas multinacionais, uma delas onde eu encontrei e tive a oportunidade de trabalhar junto com a Ana Carmo, que foi a Seman, que depois virou a ABB, mas trabalhei em outras tantas, como a Schneider Electric, a Dupont, a Corteva. Eu tenho muita alegria de estar aqui na Bahia. A gente sempre vim muito para cá, sempre trabalhei muito com profissionais baianos e tenho minha família aqui também, então é uma alegria estar aqui, né, especialmente na APSA, que tem feito um trabalho lindíssimo nessa temática de recursos humanos e aqui puxando o tema da diversidade. Eu fui consultora da ONU Mulheres, em 2019, fui convidada justamente para trabalhar nas temáticas de empoderamento de mulheres e equidade de gênero nas organizações. Nesse mesmo ano, fundei a SSB Diversidade e a gente vem trabalhando não só com as temáticas de equidade de gênero, mas inclusão racial, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas 50 a mais. Falamos também sobre a comunidade LGBT, religião e tantos outros temas que atravessam, né, e são múltiplos na nossa diversidade. Sou professora convidada da Fundação Dom Cabral, da Faculdade Sírio-Libanês, sou conselheira da FIA Business School. Estudei dentro e fora do país, mas eu sempre digo que não é necessariamente né, toda essa minha experiência me traz até aqui, mas não é necessariamente isso que me fez sair lá de São Paulo e vir até aqui falar desse assunto com vocês. De verdade, o que mais me mobilizou e me mobiliza é o fato de que eu, como mulher, muitas vezes, nos ambientes que eu frequentei, sentia muito desconforto por ser a única. Eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui, especialmente as mulheres em posição de liderança, já passaram por situações similares. Isso sempre me gerou muito desconforto. Além disso, sou mãe da Nina e da Melissa, duas meninas negras, com quem eu vivo todos os dias os desafios de vivermos num país alicerçado em enfermidades como o racismo, o machismo. Então, essa é a minha principal conexão com a diversidade, né? A construção de pontes de entendimento de que a desigualdade não beneficia ninguém. Então é por isso que eu tô aqui. Bom, a Nina e a Melissa mandaram um recado para vocês. Falaram o seguinte: mamãe, você tá indo lá falar com o pessoal importante, o pessoal bacana, né? Eu falei, então fala da gente para eles, para a gente se tornar famosa. Então, não deixem de me encontrando com elas por aí, por favor, não me façam passar vergonha. É, Bom, no fim, a gente está falando sobre humanização e sobre respeito. É isso que a gente mais precisa, é isso que a gente mais quer quando a gente fala sobre diversidade. E quanto mais humano nós formos, menos seremos obsoletos pelas tecnologias, né? A humanidade é a única coisa que não vai poder ser realmente substituída, né? Então é por isso que a gente está aqui. Agora, onde nós estamos, né? A pergunta que a Renata, que a Lélia me fizeram. Onde nós estamos, Simone, com a estratégia da diversidade, né? Bom, nós estamos num momento muito crucial, que é o momento de identificar, não só por conta das organizações onde nós queremos chegar, mas também na pressão dos profissionais, dos clientes com quem nós atuamos, né, no mercado profissional, que estão dizendo coisas muito importantes para a gente. Olha esse estudo. Profissionais entrevistados, né, 39% deles nessa pesquisa disseram ter recusado proposta de trabalho por conta da falta de diversidade nas organizações. Bom, não sei vocês, mas 39% me parece um número bastante alto, né, de pessoas que não querem trabalhar com as organizações porque não trabalham as temáticas de humanização,
de desenvolvimento de pessoas diversas, de oportunidades, de ambientes realmente construtivos, né? E olha esse dado do lado que fala que 55% dessas pessoas que participaram dessa pesquisa, que está envolvida a McKinsey, Accenture e BCG, é uma coletânea de pesquisas que nós trouxemos para vocês. E olha, o que eles disseram, né? 55% das pessoas que preencheram a pesquisa deixariam de comprar de uma empresa que não assume responsabilidade por suas questões de diversidade e inclusão. Gente, de duas a cada uma, vai deixar de fazer negócios com as organizações de vocês que não levarem em conta realmente as temáticas, as questões de diversidade. E as questões não são só os problemas, são as temáticas de infraestrutura, de inclusão de mulheres, de inclusão de pessoas com deficiência, de inclusão de pessoas negras. Somos 56% da população as pessoas negras. Onde elas estão dentro das organizações de vocês? Fazendo o quê? Né? E cada vez mais a pressão se intensifica. E esse outro dado também é bastante chocante e importante. 42% pagariam 5% a mais para comprar produtos de empresas engajadas com a diversidade. Quem não quer receber a mais pelos produtos e serviços que colocam na prateleira, não é? E é isso que vai acontecer com as organizações que levarem a sério as temáticas de diversidade. Mas, por outro lado, por uma série de questões, a gente está vivendo o efeito backlash, que a gente chama de efeito rebote. É como se a gente pudesse voltar para trás, né? Que é uma reação negativa às mudanças sociais e políticas que nós conquistamos até aqui, né? Que são essas políticas, essas práticas estão relacionadas às questões de igualdade, de diversidade, de inclusão nas organizações. E aí a gente vem vendo, né, esse movimento desde o ano passado, né? Mas se intensificou muito no final do ano e no primeiro semestre desse ano. Muito em função das mudanças políticas, né? Mas também eu sempre falo que é um pouco do desejo mesmo do ser humano de voltar a uma condição de conforto, de viver com seus iguais, de trazer aí, de alguma maneira, esse aconchego que existe quando a gente conhece plenamente a situação que a gente vive. E isso acontece quando a gente vive com a homogeneidade. Mas não é na homogeneidade que as empresas crescem, que as pessoas se desenvolvem. A gente só se desenvolve no desconforto. Quando o que eu penso é diferente do que você pensa, e esse desconforto causado traz um conhecimento, um saber completamente novo a partir das sinapses neurais que isso provoca, né? Então, é justamente na diversidade, na possibilidade de conviver com as diferenças que a gente cresce, que a gente se desenvolve. E é para isso que a gente precisa resistir, né? Aí, nesse efeito backlash, ficou muito escancarado uma diferença, né? Que é a diferença de diversidade, equidade e inclusão, da diferença de mérito, né? Que a gente vai trazer claramente excelência e inteligência, que é o que a gente sempre viveu. Então, a tentativa da volta do MEI versus o DEI, né? É que ficou escancarada. O que que é você viver no MEI, né? Que é no mérito, na excelência e na inteligência. É o reforço da meritocracia, é a crença de que as pessoas partem do mesmo ponto para prosperarem nas organizações. A gente sabe que não é assim. As mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas da comunidade LGBT, as pessoas de 50 a mais, historicamente ficaram fora do mercado de trabalho. Então, se a gente parte da meritocracia, a gente parte de um ponto onde as pessoas não podem igualmente prosperar. Por isso, a necessidade da gente voltar a revisar as nossas bases e trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. No nosso encontro presencial, a ideia é a gente aprofundar ainda mais do que se tratam essas letras e como elas ajudam que a gente realmente possa falar de estratégia da diversidade. Mas eu já vou trazer aqui uma definição que é bastante importante, que é a definição de equidade. Qual é a diferença aqui? A equidade é o provimento de ferramentas e a eliminação de barreiras para que as pessoas possam prosperar. Então, vou dar um exemplo. Se as mulheres historicamente ficaram fora do mercado de trabalho, se eu quero que as mulheres tenham oportunidades no mercado de trabalho, eu preciso oferecer ferramentas. Que ferramentas seriam essas? Bom,
Se eu quero que elas alcancem posição de liderança, eu vou capacitá-las. Se eu quero que elas tenham oportunidade em áreas técnicas, eu vou dar treinamentos e também trazer aí conhecimento sobre esse ponto, por exemplo, né? A mesma coisa pessoas com deficiência. Se elas ficaram fora do mercado de trabalho, hoje a gente precisa mudar as nossas instalações, a nossa infraestrutura para acolher também as pessoas que necessitam de alguma ferramenta para que possam desempenhar bem o seu trabalho. Então, essa é a diferença, é que a gente realmente elimine as barreiras e proveja ferramenta para as pessoas terem a oportunidade de igualmente crescerem dentro das organizações. Bom, com esse efeito backlash, com a pressão social, muitas empresas se colocaram, né, aí no. Muitas disseram de forma muito aberta que iriam retornar, né, como aqui algumas dessas, inclusive, já se reconsideraram, mas outras reafirmaram suas políticas, como aqui a McKinsey, mas também nós temos outras como a Ericsson, por exemplo, que é uma empresa que bancou muito da diversidade, mesmo nesse período que falava sobre o retorno, né? A Apple também, que reconsiderou por conta da pressão dos seus clientes e funcionários. Então, você vê como é importante a conscientização. E eu brinco que não existe desconscientizar. Uma vez que você abre sua mente e vê o benefício que há em trazer diversidade, jamais a gente quer voltar para trás. Então, de verdade, a pressão social foi muito grande e as empresas estão retomando. Então, a gente percebe claramente esse semestre agora as empresas voltando às suas ações, às suas práticas de diversidade, e a gente pode olhar até mesmo na televisão, né? Historicamente, protagonistas eram da família Doriana, né? Da antiga família Doriana, que não existe mais. Não sei nem se a Doriana existe, mas o fato é que as novas composições familiares já estão refletidas na mídia, justamente por essa pressão social. A gente não quer fazer negócios, a gente não quer trabalhar mais em organizações que não levem em conta o potencial da diversidade. A gente já aprendeu com isso. Então, para a gente ir aí caminhando para a nossa oportunidade da nossa roda de diálogos, é, eu queria falar um pouco sobre as tendências, né? As tendências que foram para esse ano e para o próximo ano em temáticas de diversidade. Bom, segundo o futuro, né, o relatório do futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, ele diz o seguinte: nas temáticas de diversidade, equidade e inclusão, a liderança inclusiva é um dos carros-chefe, é um dos temas mais relevantes que precisam ser trabalhados, né? Foram trazidos aí esses temas nesse ano. Gestão de conflitos em ambientes diversos é muito interessante, porque o conflito aqui é o conflito de ideias. É um conflito que não gera ruptura, porque os que geram rupturas normalmente são em ambientes de competição. Quando a gente tem ambiente de colaboração, que é o ambiente que uma boa estratégia da diversidade traz, ele é um conflito de aprendizagem, é um conflito de colaboração, né? E o outro tema é o viés inconsciente, a mitigação dos vieses. A gente não pode eliminar, os vieses são uma funcionalidade do nosso cérebro, mas como é que a gente torna consciente os nossos vieses e mitiga o impacto deles, né? Diminui o impacto deles nas nossas decisões. Advocacy e comunicação inclusiva, que é justamente quando eu olho para a diversidade e entendo que é bom, que é relevante, e eu passo a lutar, advogar em favor, né? Porque eu percebi já o valor que tem. Inteligência cultural, que é de fato considerar outros saberes, além dos saberes que estão nas nossas cabeças, do que a gente conhece, do que a gente revisita todos os dias. E aí, por fim, né, e não menos importante, o desenho de estratégias de equidade, acessibilidade e inclusão digital. Percebam que aqui claramente o Fórum Econômico Mundial traz a temática de estratégia da diversidade como algo relevante para o desenvolvimento da diversidade nas organizações. Então, vocês podem perguntar agora, né? Tá bom, Simone, a gente entendeu que a estratégia da diversidade é algo importante, como que a gente avança nessa jornada? Bom, primeiro ponto para a gente avançar na jornada nas organizações é entender o histórico de inclusão que vocês vêm trabalhando. Quais são as ações, os valores e a cultura que está instaurada nessa organização que você trabalha hoje,
né? E quais são os diagnósticos prévios? Diagnósticos, se fez pesquisa censo, se olhou para, né, perguntas sobre cultura inclusiva na organização. Então, olhar para todos esses dados. Para partir daí, alcançar o segundo estágio, que é tirar uma fotografia atual. Então, eu olhei para o passado, eu vi esse histórico, tudo que foi feito até aqui. Ah, minha organização não fez nada. Dá uma olhadinha, alguma coisa que está relacionada, por exemplo, ao cumprimento de cotas de pessoas com deficiência, a inclusão de mulheres, a temática de desenvolvimento e capacitação, de alguma maneira, qual foi o cunho dessa temática que foi realizada para que ampliasse a diversidade. Quando eu tiro a fotografia atual, que é o segundo estágio, eu vou olhar para hoje, então. Quantas pessoas negras eu tenho? Quantas pessoas com deficiência? Quantas mulheres? Quantos homens? Todas essas informações vão ajudar para que você entenda o que conseguiu avançar do histórico para cá. E aí olhar também para as políticas e práticas atuais de diversidade que a sua organização possui. Para aí sim desenhar a estratégia da diversidade. O que é a estratégia da diversidade? É olhar para o futuro, saber onde vocês desejam chegar como organização, cada um tem uma ambição diferente, né? E desenhar o caminho de frente para trás. Bom, se eu quero chegar, né, a ter, por exemplo, 52% de mulheres, que é o percentual de mulheres no Brasil, eu preciso fazer um plano para chegar lá. Eu preciso ter um mapa, eu preciso saber como eu chego até lá. Eu sempre dou um exemplo. Se eu falo assim, ah, eu quero ir para a China. Legal, você quer ir para a China. O que que você precisa fazer para ir para a China em 3 anos? Bom, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso saber quais cidades eu quero visitar, eu preciso comprar passagem. Tudo isso são caminhos que vão me levar, ações que vão me levar para chegar onde eu quero, né? Isso é a mesma coisa para a estratégia da diversidade. O que que eu preciso fazer, sabendo onde eu quero chegar, para chegar até lá? E para isso eu preciso ter planejamento, eu preciso ter governança, eu preciso olhar para os papéis e responsabilidades para sair da intenção à transformação real. Agora, muita gente me pergunta, eu vou antecipar uma pergunta que é assim, Simone, eu preciso começar em diversidade desenhando a estratégia? Veja, em diversidade, a gente sempre começa pela janela que está aberta. Se a janela que está aberta é de conscientização de funcionários, comece por aí. Ah, a janela que está aberta é falar com a liderança, comece por aí. A janela que está aberta é montar grupos de diversidade, de afinidade, comece por aí. Porque tudo isso faz parte dessa preparação para que vocês realmente cheguem no caminho que desejam. Então, tudo vai fazer parte, em algum momento, da composição da estratégia de vocês. Bom, então, aqui para a gente encerrar, queria trazer essa primeira parte, eu queria trazer que é importante lembrar que a promoção da diversidade e inclusão é um processo, eu já mostrei, é uma jornada, e ela precisa ser contínua. Não dá para parar, esse ano eu não vou fazer nada, deixa só para o ano que vem. Não. Todo ano, alguma ação de conscientização, de sensibilização, fazer um calendário da diversidade, trazer à mesa informações de letramento vai apoiar muito no avanço, né? Para quê? Para materializar esse tema dentro da empresa. A chave, então, é manter o compromisso e ajustar a estratégia conforme for necessário para alcançar o ambiente verdadeiramente inclusivo e equitativo que vocês desejam. Tá bom? Então, para concluir, e eu vou passar um vídeo também para vocês, eu queria deixar. Podem fazer um print de tela, podem aqui trazer para vocês depois olharem com calma, mas eu vou trazer um único ponto aqui dos 10 passos que eu estou deixando para implementar uma cultura inclusiva. O primeiro é o mais importante, que é o engajamento, a curiosidade e a empatia de cada um e de cada uma pessoa que está aqui. Porque a partir daí, a partir de eu querer ampliar o meu olhar, novos saberes, é que vai fazer com que a diversidade seja algo para mim interessante, algo que vai me mover para conhecer mais do que eu não convivo, né, da diversidade que eu não vivo. Porque com a diversidade que eu convivo, que eu vivo, eu tenho mais afinidade. A questão aqui não é uma questão de afinidade, aqui é uma questão de inteligência. Se eu, de fato, quero crescer, me desenvolver, eu preciso de outros saberes. E aí, com curiosidade, empatia e engajamento pessoal, eu posso transformar o meu entorno e deixar um legado de mais inclusão e pertencimento. Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês. E aí eu passo a palavra para a Renata para a gente fazer um bate-papo aqui gostoso. Era.
Tá baixinho, né? I only knew you for a while, ticking clock to kill away. Every second means a mile. Every minute means a day. I hope you're walking in the sun. Hope you're going to be someone. Here I am along my way. I always dreamt that one day I would find you on my way. Maybe one day, maybe today. Gosto muito dessa frase final do vídeo que ela fala que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma que o mundo opera. É justamente aí que vem o diferencial de cada pessoa aqui, o que cada pessoa realmente pode fazer e se comprometer para transformar o mundo em um mundo de mais equidade e inclusão para benefício próprio, para benefício das próximas gerações, né? E para que a gente possa deixar um legado de mais inclusão e pertencimento. Eu gosto de terminar com essa frase que ela fala: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa em outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Somos a mudança que procuramos. Essa frase não é minha, é do Barack Obama, mas ele serve muito bem, ela serve muito bem para ilustrar o que cada pessoa aqui pode construir em termos de transformação e oportunidade de crescimento pessoal e da sociedade. Vamos conversar? Estou à Estou à disposição disposição aqui aqui de de vocês, vocês. a gente dialogar mais sobre esse tema, trazer mais questões de diversidade que vocês tenham, especialmente voltadas à estratégia da diversidade, perguntas que tenham ficado aí parando no ar, a oportunidade de dialogar com a Renata também, essa grande líder de diversidade que nós temos aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez à APSA por organizar esse evento tão rico. Excelente, Simone, muito pertinente sua fala. Eu acho que esse vídeo final, de fato, nos coloca em um lugar, né, de corresponsabilização, né, desse posicionamento, né, a gente que está dentro das empresas, das organizações, poder se posicionar de uma maneira onde a gente tem esse alinhamento, né, as empresas também começam a ter essa percepção de integração, né, de onde a gente possa tomar decisões estratégicas, racionais, sobre a perspectiva de contemplar, né, aquilo que acalenta nosso coração e que a gente coloca a cabeça no travesseiro, né, na hora de dormir e saiba que está investindo, né, num processo de desenvolvimento, de continuidade e que contemplem as diversidades. Eu achei muito importante também você trazer esse lugar, né, do retrocesso, da gente pensar que a coisa está parando, mas um lugar de um ponto muito importante é a gente também perceber que as empresas, ao começarem a atuar com diversidade, se dão conta de que precisa dar o passo seguinte. Então, a perspectiva da janela aberta é um ótimo primeiro passo, de fato, a gente começa por onde as coisas estão começando a acontecer, mas que seja necessário caminhar, né? Importante. E os relatórios de sustentabilidade também vieram com uma grande contribuição. Eles
pontuaram uma régua, eles colocaram uma medida onde as empresas estão se colocando de fato sobre esse lugar das estratégias de diversidade e que se fez necessário pensar nesse desenvolvimento em estratégias de fato que vão promover diversidade. É importante, né, os Oshins da vida, quando a gente tinha os relatórios de sustentabilidade, onde a gente tinha uma ação de marketing, né, nas efemérides. Então, isso não basta, né? Não só a representatividade, mas a gente tem que ter a proporcionalidade, e eu vejo com muito bons olhos essa caminhada. E não vemos como retrocesso, vemos como um pontuar de um ponto real e concreto, aonde essa expansão, onde essa necessidade se dá de maneira muito concreta, né? Então, eu vejo isso como um momento de enxergar o cenário, uma realidade onde a gente consegue transformar de fato. Fico muito feliz de ver as pessoas que estão aqui, né? Grandes parceiras, pessoas que estão aqui, que já fazem, né? Que já se posicionam no mundo, não só a partir de um marcador social identitário, porque as pessoas que têm o perfil, né, de diversidade sempre têm a perspectiva do letramento, ou foram de alguma maneira abafadas, né? Vamos dizer, sobre esse lugar, para que conseguissem conquistar espaços de liderança, entre outras coisas. Nós já temos aqui algumas perguntas, né? Então depois a gente pode entrar um pouquinho mais nesse diálogo. Nós temos aqui, vamos voltar aqui a pergunta, né? Joelma fez uma primeira pergunta, deixa eu só voltar aqui que desceu rapidinho. Aqui, Joelma traz: quais os passos práticos uma organização pode dar para fortalecer o advocacy interno das pessoas com deficiência? Maravilha. Eu acho que eu vou ter que abrir aqui de novo, né, o áudio. O seu já estava aberto. Ah, eu não fechei. Ah, então, vocês estão me ouvindo bem, então? Qualquer questão em me ouvir, me avisem, tá bom? Bom, o advocacy. O advocacy da temática diversidade de uma forma geral, e eu já vou entrar na temática das pessoas com deficiência, ele pode vir de N lugares, porque é tão interessante que a gente pensa que a advocacy vai vir de uma área específica, como, por exemplo, a liderança, ou um grupo específico, uma área específica dentro da empresa. Diversidade é um tema que qualquer pessoa e todas as pessoas podem advogar a favor. Mas, claro, se a gente está falando do advocacy de forma estruturada, dois caminhos são muito fortes. O primeiro, sempre a liderança, porque é quem tem o poder da caneta, e eu falo que é o poder do mouse hoje, né? O poder do enter, né? De tomar uma decisão realmente a favor da diversidade e advogar a favor da diversidade. Por exemplo, na hora que está fazendo um talent review, uma revisão de talentos. Se eu tenho uma liderança realmente que advoga a favor, vai questionar, por exemplo, se estão promovendo mais uma diversidade do que a outra, se estão deixando de lado né, uma interseccionalidade, uma possibilidade realmente de trazer diversidades amplas, ou se está deixando o marcador social de diversidade de fora, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Então, a liderança tem sido e precisa ser conscientizada e, obviamente, mais do que conscientizada, convocada a agir como advocate, como, né, alguém que advoga a favor da diversidade. Mas nós temos também os grupos de diversidade, que têm feito um papel crucial. Então, não só os grupos de afinidades, então, se a gente tem um grupo de afinidade, por exemplo, de pessoas com deficiência, que não é composto só por pessoas com deficiência, diga-se de passagem, porque se a gente está falando que as empresas não estão cumprindo 2% do que era para ser aí a cota de 4, 3, 5%, a gente está dizendo que as pessoas com deficiência ainda não estão dentro das organizações. E se isso está acontecendo, se eu quero advogar em favor das pessoas com deficiência, eu preciso das pessoas que não possuem deficiência para advogar a favor. Então, as pessoas com deficiência precisam estar representadas nas mesas, hoje em dia ainda, infelizmente, por pessoas que não são pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, as pessoas que advogam a favor das pessoas com deficiência são todas as pessoas que participam, por exemplo, dos grupos de afinidade, dos comitês de diversidade, e essas pessoas, de uma maneira focada, interessada e apoiadora na temática da inclusão de pessoas com deficiência, vai ajudar na criação de políticas e práticas que aí sim vão trazer pessoas com deficiência e vão fazer crescer, porque também tem uma coisa. Hoje em dia, ainda hoje, é uma coisa que ainda me assusta.
pessoas com deficiência, talentosas, porque todas as pessoas possuem talento e a gente não tem, parece que tem preguiça de aprender e de descobrir quais são as competências e talentos de cada pessoa. Mas não é preguiça, a gente sabe o nome, é preconceito mesmo, né? É algo que eu não sei como lidar e, de certa forma, essa emoção, porque por mais que a gente saiba, eu trouxe ali alguns dados da importância que é a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão que traz a temática da diversidade, então, racionalmente, a gente sabe, emocionalmente, ah, não, eu não sei, será que eu empurro a cadeira de rodas dela? Não empurro? Ai, não, na dúvida, eu não vou trazer. É isso que acontece. Preconceito é não saber lidar. Né? E aí isso nos impede. Então, esses grupos de diversidade, eles ajudam inclusive nessa prática de letramento, de conhecimento, de aproximação, para que a partir daí possa não só trazer, mas fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de crescer nas organizações. Isso que me choca. Muitas vezes as pessoas são contratadas e permanecem em oportunidades, sendo que o talento delas poderia ser muito melhor aproveitado. Então, nesse sentido, eu destaco, claro, todos têm papel, mas eu destaco esses dois grupos: o grupo de liderança e os grupos que tratam especificamente das questões de inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência, nesse caso, o recorte que você perguntou, para apoiar nesse crescimento, nessa criação de ambiente propício para que as pessoas com deficiência possam prosperar. E Simone, também é bem importante que as pessoas com deficiência assumam esse lugar, né? Se empoderem de fato, né? Se sintam pertencentes para poder assumir esse papel, né? De advogar em causa própria também, que é uma coisa bem importante. Vejam como é importante a política pública, né? O quanto as empresas se movimentam para fazer o cumprimento das cotas, e aí vem as perguntas, né? Nós temos outra pergunta aqui sobre pessoas com deficiência, mas antes eu gostaria de agradecer e apontar a presença de Georgette Lemos, a diretora nacional de diversidade aqui da ABSA. Obrigada por estar sempre aqui prestigiando a diversidade, né, em todos os nossos ambientes, Georgette. Obrigada, uma grande referência para todos nós. Então, Vitória Souza pergunta: quais estratégias vocês têm utilizado para fazer uma integração de pessoas com deficiência nas organizações de vocês? Vocês têm buscado fazer trilhas de carreira? Pergunto isso para implementar também na minha. Eu, Bom, quer responder? não, eu queria só, eu acho que eu vou fazer as perguntas, que talvez a gente consiga é, trazer. Não, continuamos, vá, vamos assim que eu vou. Bom, quais estratégias, né? É, As estratégias são as mais diversas, vai depender muito. É muito importante isso, pessoal, que eu vou dizer agora. Eu falo que estratégia da diversidade não é a possibilidade de copiar a estratégia do vizinho, porque as pessoas que estão dentro da sua organização têm demandas específicas, né? Então, é importante que você as escute. Escute as pessoas que trabalham na sua empresa. Qual a escuta que precisa acontecer logo de cara? Quais são os principais desafios e oportunidades que essas pessoas identificam, né? Para prosperarem dentro da sua organização, porque o segmento, né, o nicho de mercado que a sua empresa atua faz diferença. As pessoas que estão lá faz diferença. Mas, Simone, eu não tenho ainda toda a diversidade dentro da minha empresa. Dentro da sua empresa existe sim a resposta que vai dizer por que você não tem. Muitas vezes é tão interessante que eu trabalho muito com esse diagnóstico para a estratégia da diversidade, como vocês viram, é um pilar da consultoria que eu trabalho. E aí, a gente vai visitar a empresa. Ah, mas eu quero ter mais mulheres aqui na empresa, eu não sei por quê, eu não encontro, eu acho porque elas não estão se formando na área que eu busco, N coisa. Aí a gente vai olhar coisas muito básicas, como infraestrutura, né? Aí você vai na fábrica dessa empresa, não tem um banheiro feminino, por exemplo, não tem um vestiário para as mulheres. Aí você fala, olha, já tem um indício aqui. Ah, não, mas sabe o que que é? Quando eu tiver, eu construo. Mas é justamente o contrário. Se eu não construir, eu não vou ter. Percebe? Porque é uma ação afirmativa, é uma ação intencional. Eu quero ter mais mulheres. Tem uma empresa com quem a gente trabalha, não tem problema eu falar o nome, porque é uma empresa bastante empenhada nas temáticas de diversidade, que é a Viterra. É uma empresa, inclusive, do ramo agro, agora acaba de se fundir com a Bung, né? E lá eles construíram lá em Juquerópolis sala de amamentação, de retirar leite, né, para as mulheres.
Aí eu perguntei, eu estava lá, eu olhei, linda sala, linda, linda, tudo tinindo de linda, tudo, né, o refrigerador, o local, a ambientação maravilhosa. Aí eu falei assim, que legal, linda a sua sala de amamentação. Quantas mulheres que estão amamentando você tem aqui? Nenhuma, Simone. Eu falei, não tem ninguém que amamenta aqui, né? Nem um homem trans, nem uma mulher que tenha parido recente. Não, ninguém. Isso é ação afirmativa. Não tem ninguém ainda, mas eles já construíram um ambiente propício para quando as mulheres precisarem, já estão lá com toda a sua potencialidade sendo respeitada, né? Porque é isso que as mulheres fazem. Têm potência e podem colocar em prática em ambientes que são afeitos à diversidade. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de estratégia de inclusão. Quando eu quero incluir mais pessoas com deficiência, que é o que vocês estavam perguntando bastante aqui, eu preciso ter infraestrutura adequada. Será que o meu ambiente de trabalho. Ai, Simone, mas é tão caro. Eu já fui ver, custa muito dinheiro. Mas você quer prosperar? Sua empresa quer crescer? Precisa investir. E aí esse investimento vai triplicar quando você trouxer pessoas que têm diversidades diferentes, trabalhando juntos, com colaboração, vão trazer mais riqueza para a sua organização. Então, a estratégia ela é específica para as necessidades da sua organização. Então, olhando para dentro, eu falei lá o caminho, né? Olha para o que você já fez, olha para a fotografia atual e desenha uma estratégia focada na sua necessidade. E também tem um detalhe muito importante. Se a sua empresa quer iniciar pela inclusão, por exemplo, de mulheres, esse é o caminho. Não dá para forçar uma abertura em algo que ainda não existe. Então você começa por ali e vai aos poucos introduzindo temas interseccionais, porque uma mulher nunca é só uma mulher. É uma mulher negra, é uma mulher lésbica, é uma mulher pessoa com deficiência, é uma mulher negra, lésbica, pessoa com deficiência, ou seja, nós somos muitas, né? Então aí você já começa a provocar a diversidade de uma forma ampla também. Mais alguma? Excelente, Simone. Temos mais perguntas aqui. Temos 10 minutinhos, mais 5 minutinhos. E a próxima pergunta é de Dani. Dani também é parte dos comitês aqui, né, da APSA. Obrigada por estar aqui também. E ela traz uma pergunta muito interessante, né? Então, sobre esse contexto que a gente fala, né, está muito em voga, em especial esse mês, né, do Setembro Amarelo, enfim. Ela pergunta: vocês têm dados de como as empresas estão se preparando para acolher e reintegrar profissionais afastados por questões de saúde mental, como burnout, considerando que muitas vezes o impacto não é apenas emocional, mas também cognitivo, diante de tanto preconceito, né? Então vejam que a ausência, né, da diversidade, sobre essa perspectiva dos cuidados, onde os lugares são bons, né, para todas as pessoas, são bons também para as pessoas com marcadores sociais identitários, e isso vem. Venha lá, Simone. Bom, sobre a temática de dados, pessoal, olha, hoje em dia, com as temáticas de chat GPT, você colocar a pergunta, você vai ter N dados, né? E se a Dani Pio tá aqui, é isso? Isso. Eu não vi Dani. Dani aqui é uma grande parceira. Dani já foi muito cliente da SSP e se tornou uma grande parceira. Mas aqui eu acho que não é Dani, não. É Até outra alguém. Dani, é Quem? outra Dani, é outra Dani, que existem duas Dani Pio. Dani, a gente não. Não tá te ouvindo. Dani, você pode repetir que a gente estava com o áudio fechado. Existem duas Daniele Pio, acreditem. Poten- Gente! Potentes que trabalham com diversidade, que falam sobre diversidade, mas existem duas Dani Pio. Não, eu fiz Inclusive, um ela print de aparece tela, comigo Dani. e ela Eu fiz um aparece print. bastante comigo. Gente, essa agora. E a Dani Pio lá de São Paulo. Você fica aqui na Bahia? Eu fico aqui em Salvador e ela é de São Paulo, né? A Dani Pio de São Paulo, ela falou para mim, Simone, Pio é muito específico de uma determinada família.
e tal, e É. eu não conheço muitos, não sei o quê. Agora eu vou apresentar para ela a outra Dani Pio, que assim, não é, Pronto. né, tem mais. Que maravilha que Dani Pio tá se multiplicando, gente, porque é muita coisa boa nessas Dani Pio É. da vida, viu? Olha, Dani, são muitos os dados, né? Especialmente dados relacionados à saúde mental, dados relacionados à temática de exclusão e tudo mais. Esses são dados de mercado. E eu convido vocês a olharem para eles, porque a partir dos dados a gente avança muito, né? E aí dá para espelhar também esses dados para dentro da organização. Mas eu vou reforçar o convite que eu fiz a vocês a olhar para os dados de vocês. Porque os dados de mercado, eles trazem para a gente uma ideia de como nós estamos nessa temática a nível nacional, mundial, que seja. Mas os dados da empresa de vocês é que vão ajudar, é que vão realmente contribuir para que vocês avancem no pequeno microcosmo. Porque assim, eu também já fui dessa pessoa de querer mudar o mundo inteiro. Porque eu achava assim, ai, falei, nossa, quando a gente impacta mais gente vai poder ajudar com que a gente possa avançar na temática diversidade. Mas eu descobri, né, aí caindo na real, que o que a gente impacta mesmo é o nosso entorno. Não adianta a gente querer salvar o mundo se o nosso entorno continua sem salvação. Por quê? Porque a gente não está atuando nele. Então, como é que está seu entorno? Né? Como que estão os seus dados do seu entorno, da sua organização, do lugar onde você pode de verdade gerar um impacto positivo? A partir desses dados, claro, com a contribuição dos dados que você for buscar em qualquer fonte que hoje em dia você possui N dados, aí você consegue trazer dados externos, mas com a contribuição do interno. E eu vou dar até um exemplo. Toda vez que eu vou trabalhar a estratégia da diversidade nas organizações, eu escuto as pessoas internas e eu extraio os dados, as informações internas e passo para a liderança, para os grupos com que eu estou trabalhando para desenhar a estratégia. Isso gera um impacto muito diferente. Eu percebi ao longo da minha estratégia de trabalhar esse tema com as organizações. Porque quando eu trazia só dado de mercado, aí eu falei assim, ah, Simone, mas a empresa do vizinho ali é problemática mesmo. Ah, não, a sociedade realmente está adoecida. E falava muito do que era o externo e como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre isso. Quando eu passei a trazer dados da realidade dessas organizações, do impacto que elas estavam causando ou não na diversidade na sociedade, ele falou: nossa, mas isso acontece aqui dentro. É, aqui está acontecendo aqui dentro da empresa de vocês. Ah, a gente não, esses dados são daqui. É, esses são os dados daqui. Aí gerou muito mais mobilização, porque aí perceberam que o impacto que essas pessoas, especialmente da liderança, poderiam causar era um impacto muito mais real do que esse da sociedade que eles achavam que não poderia impactar. E isso envolve também as temáticas de saúde mental, porque não adianta também eu trazer diversidade, né, para dentro da empresa se as pessoas não sintam que podem ser quem elas são, que possam trazer realmente seu máximo potencial. Então, criar um entorno realmente de inclusão vai fazer diferença para que essas pessoas tenham a oportunidade. Eu Dani, posso adorei te trazer conhecer. só posso falar um pouco, um parênteses Peraí, sobre esse então. assunto? Tá me Eu não ouvindo? estou ouvindo a Dani. Ah, que pena. Vá. Consegue ouvir, não? Sim, Eu escuto a Dani. Vou só pode trazer um falar. parêntese para vocês, o porquê da pergunta. Eu me afastei faz 3 anos, que eu tive um burnout. E agora eu estou no período de reabilitação profissional. E o INSS não está preparado para a reabilitação quando ela é uma reabilitação cognitiva. Existe a reabilitação quando é um manejo ortopédico, mas quando a gente fala de cognitivo em relação ao burnout, eles ainda não estão preparados. No meu laudo veio escrito: não temos condições de fazer uma reabilitação profissional devido à alta capacidade da paciente. Ou seja, o meu questionamento foi: intelectuais não adoecem, ou seja, pessoas altamente capacitadas não adoecem? E aí a resposta foi: nós não temos estratégias que possam fazer a reabilitação devido ao seu alto grau de escolaridade. Muito mais fácil você dar uma palestra aqui, você trazer intervenções para o INSS do que a gente aqui te oferecer, porque o que nós temos é uma lista de cursos do SENAC, vamos supor,
que é para recepcionista, que é para atendente, que é para garçom, não desmerecendo nenhuma dessas profissões, mas você está em um outro nível. E aí, quando a gente foi levar o ofício para a própria instituição, para dizer qual seria a forma de se recolocar, pasmem, eles não têm estatísticas de pessoas no nível de diretoria, no nível de alta gerência, que precisaram fazer reabilitação, porque simplesmente essas pessoas elas desistem. Elas são realmente altamente capacitadas e elas vão buscar outros empregos, mas elas não conseguem se realocar nessa empresa que adoeceu. Então, acho que existe uma estatística enorme aí para frente em relação ao adoecimento mental. E eu não tenho esses dados, sabe, Simone, sobre como é que está sendo essa inclusão de profissionais que estão reinserindo nas empresas para poder fazer um processo de reabilitação profissional. Na realidade, eu trouxe a pergunta, mas eu trouxe também uma história impressa na alma, na pele, de alguém que virou estatística, mas que está sobrevivendo e criando as próprias estratégias para depois deixar aí um legado para quem vem, porque é um terreno ainda não habitado, desconhecido por parte de empresas e por parte também do próprio INSS. Obrigada Dani, pela fala. primeiro, eu sinto muito. As organizações, de um modo geral, estão lidando, e essa questão do adoecimento dos funcionários tem acontecido realmente e trabalhado nas organizações de uma forma muito negligente. Você tem toda a razão. E o que você diz só reforça o que eu acabei de dizer anteriormente, né? Na ausência de políticas públicas, na ausência de dados públicos, as organizações, especialmente as que adoeceram, as pessoas precisam atuar. E de que maneira? Criando estratégias para o acolhimento, para todo o suporte necessário, e muitas estão olhando já para esse ponto, né? E reintegrando essas pessoas dentro das suas organizações. Porque não dá para acreditar que vai usar o recurso de tal maneira que ele vai deixar de ter valor, e aí eu vou trazer outro recurso e ignorar a existência ali de uma necessidade de retorno de alguém tão talentoso ou tão talentosa que foi até então tão importante para a organização, né? Por ter adoecido, precisa ser cuidado, né? Então, eu volto à necessidade do olhar das organizações, de forma ainda individual, pressionando, claro, as políticas públicas, mas trazendo para dentro da sua estratégia como é que eu cuido, como eu crio, inclusive, ambientes de segurança psicológica, as pessoas não adoeçam, porque tem que ser antes. Mas à medida que acontece, como é que eu trago essa pessoa sob a minha responsabilidade, apoiando, cuidando e reintegrando? Porque é isso que vai trazer realmente um olhar de humanidade, de respeito às pessoas, que vai afetar não só a pessoa que está sendo acolhida, mas eu também, como funcionária dessa organização, vou me sentir igualmente cuidada quando eu percebo que meus colegas são cuidados igualmente. Então, eu acho, Dani, que você já traz uma questão muito importante, que pode sim ser parte da estratégia da diversidade das organizações. Receba meu abraço, viu? Dani, eu vou lhe conectar com o Jean, que é do INSS. Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu estou sem muito. Estão me ouvindo aí, Dani? Você me ouve? Ah, pronto, ótimo. Eu vou te conectar com o Jean Abreu. Ele é uma pessoa cega e ele é responsável pela educação corporativa do INSS. Eu acho que vai ser bacana vocês conversarem, porque eles fazem um trabalho também muito sério e significativo sobre essas pautas. Então, mais uma aí conexão que a gente pode fazer. E veja, e infelizmente também você não é a única, né? A questão é exatamente essa. Assim como você, existem muitos. E essa transição, né? Se fala em profissionais fazendo transição de carreira, mas não, eles estão adoecendo e buscando outros lugares, porque não cabe mais voltar, justamente porque esses ambientes não promovem essa segurança psicológica, né? A gente faz tudo isso de uma maneira. E eu acho que a diversidade é, de fato, um grande impulsionador de repensar essa cultura que de fato adoece as pessoas e a gente precisa mudar isso. Olha,
Simone arrebentou aqui nas propostas. Nós temos muitas perguntas. Eu vou ler as perguntas aqui para que as pessoas se sintam contempladas. Vou passar o contato de vocês para Simone responder para vocês. Todos fizeram inscrição. Se não fizeram, coloquem aqui o e-mail, o contato de vocês, para que a Simone possa responder, porque a gente vai dar um spoiler onde vocês vão adorar a proposta, que esse encontro é exatamente um abrir de portas para um evento sensacional que a gente vai fazer ainda esse ano e a gente vai dizer para vocês. Então, Thaíris da Hologram perguntou o seguinte: Simone falou sobre o não copiar a estratégia do vizinho, diante de exemplos, geralmente de grandes corporações. Quais as ações que vocês recomendam para pequenas e médias empresas? Nicole também faz a pergunta. Simone, indo nesta linha, quais estratégias você sugere para o recrutamento e seleção mais eficaz de mulheres vindas de áreas de atuação e cursos que ainda são muito machistas? Contextualizando, trabalho na área da engenharia e temos dificuldade de alcançar mulheres até mesmo no funil de recrutamento e seleção para cargos de alta gestão. Amanda, né, traz aqui uma proposta de associação aqui para todos que aqui estão. Já vou passar a palavra para ela encerrar aqui o nosso evento, né, para falar sobre essa associação. O Georgette parabeniza Simone, que ela comunga muito dos nossos propósitos verdadeiramente. Eu quero me conectar com você, Dani, Joel, uma vez já aí a conexão entre vocês. Enfim, Simone, já quero primeiro agradecer a todos e todas que estão aqui. Quero agradecer em especial a você pela sua generosidade. Ana nos conecta e nós fizemos esse evento a toque de caixa para aproveitar a sua presença aqui na Bahia, né? Você que é como eu, uma paulista de coração baiano aí, né? Que esse estado acolhedor nos traz, né, esse lugar também muito importante sobre a perspectiva da diversidade e que também é muito exemplo do que deve e do que não se deve fazer também. Então, muito obrigada e devolvo a palavra para você. Em seguida, a Amanda vai fechar o nosso evento com um convite. Muito obrigada. Olha, eu queria saudar aqui a Georgette Lemos, que é uma sumidade em diversidade no nosso país, quiçá no mundo, né? Eu vi ela fazendo um comentário. Georgette, honro muito sua jornada, viu? E queria agradecer, Renata, através dessa conexão com a Ana, a gente se conheceu e trouxe essa potência, né, de diálogo aqui, e a APSA que abriu a porta para a gente começar a dialogar e aprofundar. Sim, teremos mais para vocês. Vamos aprofundar esses temas, responder todas as perguntas. Eu vou passar também, então, a palavra para a Amanda e agradecer aqui a oportunidade de estar junto com vocês. Bom, gente, bom dia. Que bacana ter vocês aqui. Para a gente fechar esse movimento, eu quero convidar vocês a conhecerem mais sobre essa nova Associação de Profissionais de RH do Brasil, a APSA, que chega com um movimento diferenciado, que chega para a gente discutir o RH fora do óbvio na verdade, também trabalhar muito com demandas dos nossos associados, né? Então, conheçam a APSA, se associem à APSA. A APSA tem um olhar diferente para o RH, de cuidado com o RH, de saber que a gente tem dores e sabores, né? E que a gente não trabalha com conteúdo modista, eu vou dizer, a gente trabalha com demandas reais. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada a todos vocês. Eu gostaria de convidar vocês para fazerem parte desse conteúdo. A APSA surge no Brasil, e na Bahia especificamente. A gente montou as nossas regionais no segundo semestre. Então, a gente quer discutir, conteúdos relevantes para o RH, discutir a nossa saúde mental no RH, discutir carreira no RH e proporcionar todo um ambiente de crescimento e de conteúdo no RH da Bahia.
A gente quer invadir a Bahia e a gente quer explorar os territórios da Bahia em regionais, então também convido todas vocês que quiserem participar deste movimento de organização da APSA na Bahia e para a gente fazer o RH fora do óbvio. Aí no chat a gente colocou o link da APSA Bahia, colocou o link da associação que explica o que é o conteúdo e por que fazer parte da APSA, porque a gente realmente pensa fora do óbvio e quer fazer essa expansão do RH como algo extremamente valioso e necessário para a gestão de pessoas na Bahia e no Brasil. Então, venham com a gente, com a APSA. Obrigado a todos vocês. Essa palestra foi gravada e será disponibilizada nos nossos canais sociais. Muito obrigada, gente. Bom dia para todos vocês.